Muito se fala hoje em dia sobre as bets, as apostas online, mas o que pouca gente sabe é o quão grave está essa situação, principalmente do ponto de vista de questões econômicas, culturais e o quanto isso já está presente na casa da população brasileira. No ano de 2023, o mercado brasileiro já movimentou mais de 20 bilhões com relação às bets. Estima-se que valores próximos a 100 bilhões serão alcançados em breve no mercado anual brasileiro. Para se ter ideia do quão se investe em marketing em relação a isso, dos 20 times brasileiros que disputam a Série A, 18 têm as bets como os seus patrocinadores principais. Isso significa um gasto massivo em marketing para que cada vez mais as pessoas participem desse tipo de aposta. Dados do Levantamento Nacional de Álcool e Drogas definem que 14% da população jovem do Brasil já fez alguma aposta em bets alguma vez na vida. Levando em consideração esse problema com relação ao jogo, aproximadamente 13% dos jogadores patológicos têm um risco de suicídio elevado. Ou melhor, dos jogadores patológicos, 13% tem uma prevalência de tentativas de suicídio. Ou seja, é comum as inter-relações ou as comorbidades entre as condições psiquiátricas. Mas o que define um jogador patológico? Fundamentalmente, existe um padrão de 3 características centrais quando se define essa problemática ou esse diagnóstico. Primeiro, é o jogo compulsivo ou a dificuldade de manter o controle sobre o jogo. O indivíduo inicia um jogo e não consegue interromper quando era o planejado que se interrompesse. Um segundo ponto é quando os gastos com jogos continuam mesmo com as consequências negativas, ou seja, o indivíduo já se endividou, já perdeu grandes quantias, mas continua gastando. Uma terceira característica bastante central é quando o jogo começa a tomar mais parte da sua vida, ou seja, ele abre mão de situações de trabalho, de situações sociais para se envolver em dinâmicas voltadas ao jogo. Então essa característica de um padrão persistente de aumento de horas ligadas ao jogo, abrir mão de outras atividades sociais em detrimento ao jogo e persistência da atividade, ou seja, do jogo, mesmo sabendo das consequências negativas, já se caracteriza um transtorno. Estima-se que um período de tempo é necessário para se definir quem é o jogador ocasional ou patológico, pelo menos pela literatura nacional se falam de 12 meses, porém, quando já envolvem gastos imensos, se levado em consideração a condição de vida daquele indivíduo, esse fator tempo ele já pode ser encurtado pelo grau de prejuízo. Portanto, é fundamental que no Brasil se definam melhores questões ligadas às políticas públicas em relação às bets. E o Brasil é um território fértil para esse problema porque nós temos uma população carente, ou seja, pessoas que buscam um rendimento rápido e fácil, um alto estímulo de marketing e mídia, ou seja, onde celebridades ou influenciadores estimulam a isso, uma baixa regulamentação, ou seja, aqui, comparado a outros países, não se tem políticas tão claras com relação às bets, e um outro problema é que não se tem serviços especializados para os tratamentos daqueles que desenvolvem o diagnóstico do jogo patológico. Portanto, se estimula ao gasto, se estimula ao jogo, cria-se um problema e, infelizmente, esse problema não tem onde ser tratado ou esse indivíduo fica desassistido. Portanto, é importante entender o grau de problema, é importante entender a relação dessa condição do jogar patológico com outras doenças psiquiátricas e é importante, novamente, entender o risco do desenvolvimento de questões ligadas à saúde mental voltada a isso. Quadros depressivos, quadros ansiosos, risco de suicídio, além, é claro, dos prejuízos financeiros e familiares que o jogar patológico acompanha.